Aqui está o verdadeiro pulo do gato. Fazer uso da capacidade de investimento do Estado, porque nada se compara à força do Estado de se construir infraestrutura e de se tutelar essa estrutura. O Estado, por mais imperfeito que seja, claro, dentro do sistema de mercado, está corrompido até o pescoço, né? Poluído por essa lógica do jogo de soma zero do sistema de mercado, né? Mas mesmo assim é algo que podemos reconquistar e tê-lo ao nosso dispor. Por mais imperfeito que seja, em teoria, ele continua sendo a materialização do poder popular, né? Do povo, pelo povo e para o povo. Mas o pulo do gato não é isso ainda. Vejam bem, em matérias políticas, existe um espectro muito limitado do que é possível fazer com a ajuda do Estado para a gente mudar o paradigma socioeconômico ou coisas nessa direção, né? É fácil devagar, sonhar com um líder X, com o partido Y, né? Chegando ao poder e por mágica, assim, recebendo carta branca para implementar qualquer mudança. E aí que a maioria se desengaja da política, né? Porque se desilude, né? A corrupção, ou melhor, o fato de que toda hierarquia tentará se autopreservar contra o interesse de quem está fora dessa hierarquia, que no caso é o povo. Toda estrutura estatal, na verdade, ela acaba se tornando o maior obstáculo à mudança estrutural. Mas isso não quer dizer que não existe um modo. E o pulo do gato é conformar a proposta de modo que a gente alinhe ela aos interesses do Estado, tal como é hoje. Isso quer dizer que o empreendimento precisa não apenas não impactar as contas públicas, mas trazer benefícios e não limitados a uma ideologia política específica. E aí isso me levou a focar na universidade pública. Então a proposta é a seguinte, finalmente chegamos nela. Ela é, na verdade, uma espécie de laboratório em escala real. Então aí tem aspectos muito importantes que vai determinar a viabilidade dessa proposta. A gente vai pegar uma coisa que já existe, a universidade pública, está lá já. Ela já é financiada pelo Estado. Ela tem imunidade tributária. Gente, isso é muito importante. Isso viabiliza demais a coisa. Não tem que pagar imposto. É que já, em tese, ela é um espaço situado fora da lógica do mercado. Por mais que nem mesmo a universidade como instituição, né, da humanidade, ela hoje consiga escapar da influência do mercado, né, da corrupção. Tem tanta pesquisa sendo feita aí. Primeiro, para você conseguir financiamento, você tem que agradar ao mercado de alguma maneira. Você tem que prometer que aquilo ali vai trazer um benefício em termos de mercado mesmo. Sem falar de corrupção mesmo, né, das pessoas num sistema em que ganha quem consegue tirar mais vantagem. Nem mesmo o espírito, desse espírito inocente da investigação científica, né, nem mesmo ele está protegido dos fatores corrompedores, né? A universidade pública já é definida por lei como autarquia. Cara, isso é um termo muito forte. Claro que no Brasil tem um significado um pouco particular, mas quer dizer que a universidade ela goza de grande autonomia administrativa. E aí o que a gente faz? A gente transforma os serviços não acadêmicos da universidade, né? Ou seja, a alimentação, a moradia, a lavanderia, a horta, a reciclagem, oficina de reparos, né? E manutenção, até certos aspectos da construção, transforma isso em cooperativas autônomas, né? Geridas pelos próprios estudantes, os servidores técnicos dando um suporte. Nada disso é novidade, tá bom? Tem centenas de exemplos pelo mundo todo de cooperativas de estudante que trabalham pela comunidade universitária, tá? Eu gosto de citar só 2 exemplos porque eles vêm de onde menos se espera, né? Assim, do coração conservador de nada menos que os próprios Estados Unidos, né, que é o estado do Kentucky. Não tem nada de comunista, de anarquista, né? Pois é, então, 2 exemplos, né? Um é a Universidade do Oeste do Kentucky, a WKU, que administra um programa muito bem sucedido de horticultura e agricultura. Nas terras aí deles, aí, eles produzem hortaliças, até carnes, laticínios, sabe? E o programa que ele é feito assim por 30, 50 estudantes, mas que já atende a maior parte da demanda dos restaurantes do campus, né, que servem aí 3, 4 mil pessoas por dia, né? Uma universidade de tamanho médio. E ainda tem também, no estado do Kentucky, um exemplo até histórico, que é o Berea College, ou Berea, como queiram, há mais de 170 anos. Então, lá eles administram um programa de trabalho e estudo que exige que o aluno trabalhe no mínimo de 10 horas por semana para a universidade, né? E em troco disso ele estuda de graça. Aqui nos Estados Unidos é caríssimo, né, fazer uma faculdade. Imagina isso na terra do capitalismo. E lá os alunos fazem de tudo, até mesmo trabalho administrativo, tá?
Então, assim, só para mencionar 2 exemplos rapidinho de onde menos se espera, né? Mas, claro, mais exemplos desse tipo de engajamento, né? Do corpo estudantil universitário, tem aí pelo mundo afora, né? A rodo, beleza? Não é os estudantes decidirem o que vai ser ensinado, né? Isso continua com os professores, com a reitoria, com a estrutura acadêmica tradicional. Isso a gente não mexe, né? O que a gente mexe é no, né, bandejão, o que a gente mexe é no dia a dia, né, dessa comunidade, que né, você vai pegar grande parte das universidades brasileiras, são mini-cidades, essencialmente. Então, por que, né, a universidade? Ela é o lugar onde a gente pode testar esse modelo com um número significativo de participantes, milhares, talvez dezenas de milhares de estudantes, que, aliás, temos a juventude deles em nosso favor, a energia, né, a vontade de fazer parte de algo maior, sonhava, né, com entusiasmo, assim, com um mundo melhor, né, um desejo de aprender, né, aquela curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, é um projeto a escopo limitado, onde o risco de fracasso não só é baixo, mas se der errado, né, se for um completo desastre, desativa e volta atrás. Né? Você não tem que destruir infraestrutura, não tem ponto sem volta, né? Não tem revolução violenta. Né? É um experimento, entendeu? Uma observação, né, gente? Por que eu insisto no Estado fazendo isso? Porque a sociedade civil, as limitações são seríssimas, né? Porque a gente está inserido no sistema de mercado. Então, por exemplo, a universidade, por toda essa questão de ser uma autarquia, né, de ser financiada pelo Estado, ela naturalmente já é isolada do sistema de mercado. Agora, sociedade civil fazendo isso, né, é por isso que ecovilas, né, por mais maravilhosas que muitas sejam, não passam ali de uma coisinha isolada, uma curiosidade ali na zona rural, afastado de tudo, porque você, para desenvolver um modelo dessa magnitude, você precisa de muitas pessoas fazendo esse investimento, não sei onde vai achar recurso para isso, e não para por aí. Vai ter toda uma questão tributária incidindo sobre isso, né? As pessoas vão ter que naturalmente descaracterizar o projeto, né? Mesmo sendo esse ideal assim de uma alternativa ao sistema de mercado, eles vão ter que produzir receita, vão ter que, de alguma forma, obter, tudo bem, o sustento está ali da terra, mas e o equipamento? Né, o maquinário, essas coisas são muito caras, né? Mas no modelo que eu estou explorando, que existe, né, que é fundamentado nas leis vigentes, o Estado já faz esse papel, né, de injetar recursos na universidade. Então, não muda nada, né? Então a gente usa isso em nosso favor. Claro, você vai construir uma universidade numa região onde ela é desejada, né, onde tem essa carência, onde o governo tem esse planejamento. Como o Lula anunciou 2 anos atrás a construção de mais 10 universidades federais, 8 hospitais universitários. Porque você constrói isso, não deu certo, você não abandona a infraestrutura, né? Aquilo ali ficou de legado, volta a ser, reutiliza como uma universidade convencional. Entendeu? E como experimento, quem está de fora, quem tem suas ressalvas quanto a ideologias diferentes das quais, né, eles foram acostumados ao longo da vida, eles olham, um modo cooperativo de se viver não é nada mal, tá vendo? O pessoal aí dentro, todo mundo trabalhando, esses estudantes aí, né? O pessoal da direita gosta de odiar a universidade, né? Põe a juventude para trabalhar, para aprender algo útil, né? Então, assim, na prática, como é que funciona, né? Cada serviço vira uma cooperativa. E aí, quem são os membros, né? Os estudantes, servidores técnicos que já trabalham nesse serviço e participam de maneira democraticamente direta, ou seja, um membro, um voto, ponto. E aí, claro, né, tem lideranças pontuais. Você vai precisar de fazer um trabalho aqui de manutenção. O servidor encarregado, que ele é o especialista na área, ele vai assumir uma posição de liderança, né, para aquela tarefa ali, entendeu? Outras funções exigem menos esse papel de líder, mas aí você tem sempre alguém numa função assim de garantidor da paz e da ordem. Por exemplo, se houver uma relação abusiva, né, dentro de uma cooperativa, você tem alguém, né, um departamento de recursos humanos para ir lá, né, manifestar a sua reclamação. Ou se você testemunha um trabalho mal feito, fraudulento, né, o cara da lavanderia lá fez um trabalho porco, né, você tem como denunciar, levar isso, todo um mecanismo assim, para que a pessoa investigada, vendo que ela estava avacalhando ali, ela vai sofrer sanções. Então, aqui, beleza.
esses créditos aí que você recebeu, você vai receber menos por um tempo como punição, chegando ao extremo de ser banido do sistema cooperativo, e né, você está por conta própria, vai alugar um apartamento aí fora da universidade, vai, né, arrumar um emprego aí para se sustentar enquanto estuda. A escolha é sua, cara. Ou trabalha, ou absorve, né? E nisso temos uma escolha, né, de absorver esse espírito comunitário, né, ou não. Mas eu acho que assim, é muito previsível que jovem, gente de 18 anos, quem já teve 18 anos, sabe que as pessoas são bem maleáveis, e claro, para exercer cada atividade, haveria aí um período de treinamento compatível com o serviço fornecido naquela cooperativa, né? Por exemplo, o estudante que quer aprender serviço de bombeiro, ele tem ali todo um preparo, né, dos técnicos naquela cooperativa, né, dos servidores. E mais para frente, né, ele vai trabalhar com a manutenção hidráulica e pode até mesmo aprender naquela expertise ali, pode se tornar um instrutor, né, naquela área, né, em paralelo ao seu curso acadêmico. E assim, esses estudantes vão matando 2 coelhos com a cajadada só. Não vai precisar trabalhar por um salário em um lugar qualquer para custear a educação, custear a moradia. Ele vai sair da universidade certificado não só como acadêmico, né, com diploma acadêmico, mas como um profissional liberal também, ou o que seja, né, no cultivo, na agricultura, né, vai sair sabendo, detentor de conhecimento valioso. E como as pessoas são remuneradas? Como uma espécie de crédito de tempo, né, que é uma ideia que não é nada nova, está aí tem muito tempo, já os anarquistas já no século XIX já tinham esse conceito. Alternativas modernas não faltam com o uso de tecnologias modernas, né, para simplificar. Pelo mundo inteiro tem alternativa, e é só escolher, pegar as que a gente gosta mais e ver quais que se encaixam melhor. E não é simplesmente uma hora trabalhada na cooperativa que valha um crédito. Tem uma nuance aí, tem trabalhos que são mais difíceis, requerem mais responsabilidade. Colher tomate, né, é diferente de você segurar que a tubulação na casa ali não vai estourar, entendeu? Então, assim, diferentes funções tem uma nuancezinha, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de crédito, né? Ou conforme haja candidatos para aquelas funções. Quanto mais gente quer catar morango, menos catar morango vai ser recompensador. Ainda assim, tem um limite. Aquilo ali é garantido que, fazendo aquele trabalho, por mais simples que seja, por mais que muita gente o queira fazer, ainda assim vai te garantir que você tem acesso às coisas básicas, né, de que você precisa. Mas aí você quer ir além, ter um conforto melhor. De repente, a universidade monta uma cooperativa de massagem, por exemplo. Um termo que eu gosto de usar, porque é um serviço, mas claro, você não pode ter um exército de massagistas fazendo massagens. Não é uma atividade que faz o mundo girar, digamos assim. Mas é uma atividade necessária, terapêutica, né, que pelo menos de vez em quando é um valor, né? A universidade pode até contratar um instrutor para começar a formar esses estudantes à medida que eles prestam serviços, como aprendizado mesmo, né? Como escolas de massagem funcionam assim. Então essas pessoas que optaram por trabalhos mais difíceis, com maior responsabilidade, né? Como um encanador, né? Um eletricista, ou uma coleta de lixo, não é fácil viver ali cheirando, né, chorume o dia inteiro. Então assim, quanto menos candidatos tem para essas vagas, mais eles valorizam, tem o próprio valor intrínseco de ser uma atividade, né, mais difícil. Então essas pessoas terão mais créditos à disposição para, por exemplo, pegar uma massagem, talvez uma vez por semana, né? Aí você tem também um sistema assim de, né, chegada. Você recebeu uma massagem, para você receber outra, mesmo que você tenha muitos créditos à disposição, você vai para o final da fila, se você quiser uma segunda massagem, entendeu? Então não é assim, quem tem mais crédito monopoliza o trem, como é no sistema capitalista, só para ilustrar assim o potencial da coisa. Para ilustrar um pouquinho mais esse novo sistema, essa nova organização social, né, gente? Então assim, você vai perguntar, ninguém vai querer limpar a latrina, né? Claro, com condições de trabalho muito melhores do que tem aí, né? Não precisa ser serviço subhumano. Então aí um trabalho que ninguém quer fazer, o algoritmo aí desse sistema vai julgar os créditos lá em cima, né? O cara que fizer isso aí vai ser recompensado enormemente. Não tem nada mais justo, né, gente? Então, assim, o cara que faz o serviço mais desagradável que existe na sociedade, ele vai estar ali ganhando o que merece por aquilo, né, cara? Ninguém quer fazer, vai estar ganhando ali no nível do neurocirurgião, né? E aí, entre outro exemplo que eu gosto de usar, neurocirurgião. Hoje, na nossa sociedade, é uma questão assim, de vaidade pessoal, né? O que você gostaria? Você precisa de uma cirurgia no seu cérebro. Você quer ser operado por alguém que está ali naquela função por paixão, porque
porque aquilo ali é a paixão da vida da pessoa, se devotou àquilo, ou porque, né, a pessoa foi naquele caminho pela promessa da riqueza, né? Claro que a própria natureza da educação, para chegar no nível de expertise dessa natureza, não é todo mundo que vai se qualificar para chegar lá. Você tem um processo de formação que vai tirando aí os candidatos que não deveriam estar ali, que deviam estar caçando outra coisa na vida. Então, é naturalmente uma posição escassa na sociedade. Então, naturalmente, mesmo nessa sociedade cooperativa, também seria recompensado, né? E por aí vai. Espero que tenha ficado claro por esses dois exemplos. Você tem aí esse vale, esse ticket que representa a sua contribuição e com ele você vai pagar refeições, trocar por produtos hortaliças, né, in natura, claro que vai custar menos, você vai aí fazer a sua própria economia doméstica, né? Eu vou preservar um pouco os meus créditos aqui, ou você acha que vale a pena gastar um pouquinho mais e ir na cafeteria e comprar uma refeição pronta, ou uma situação, né, extraordinária, de celebrar um aniversário, entendeu? Você junta ali os seus créditos para isso, né? O resto do tempo você compra ali, você troca ali pelo seu alimento para cozinhar em casa. E aí, né, gente, entre tantos exemplos que a gente pode dar, você tem aí o limpador de latrina lado a lado com o neurocirurgião, né? Duas funções valorizadas por diferentes motivos, né? O limpador de latrina não vai ganhar um salário de fome só porque não nasceu em berço de ouro para ter uma educação e tudo, né? Mas é um trabalho que ninguém quer fazer, então ele se dispôs a isso. Os dois têm esse privilégio de poder comer no restaurante todo dia, né? Por exemplo, a gente pode ficar aqui até amanhã citando exemplos de como essas dinâmicas funcionariam, mas não quer dizer que o catador de morango ali, né, a pessoa que, né, digamos assim, preguiçosa, que não quer se empenhar, não quer fazer um trabalho difícil, ou não quer se dedicar a uma formação mais extensa, aquela pessoa não quer dizer que ela vai ser deixada para trás, né, quando a gente faz na sociedade, porque isso tem que entrar na cabeça, principalmente do cidadão de direita aí. É do meu próprio interesse que todos tenham bem-estar, entendeu? Porque o cara que é deixado para trás, que é desamparado, ele vai se afogar no vício, ele vai cometer abuso doméstico, ele vai entrar em processos de autodestruição que não param na casa dele, que extravasam para as ruas. É o cara que vai cometer um assalto à mão armada, né? Ou simplesmente te dar um soco porque não gostou de sua cara, entendeu? Então, assim, é do interesse de todos que todos sejam cuidados pela nossa sociedade, independente se são preguiçosos, independente se merecem, né? Como a gente diz, estar naquela condição. E volto sempre nessa questão do abuso doméstico. A criança que sofre abuso provavelmente será um adulto abusivo quando crescer, sabe? É um ciclo muito difícil de se interromper. Mas a gente só começa a interrompê-lo elevando as condições de vida de todos. Então, assim, por mais humilde que seja a sua contribuição, né, por mais simples e fácil que seja o seu trabalho, você tem condições dignas, né? Você não vai ficar com fome, você não vai ter preocupação em conseguir ou não pagar o aluguel. Como é que se conecta isso tudo com a ideia de uma sociedade cooperativa? Porque você tem ali dentro, nesse experimento, um ecossistema que funciona sem dinheiro. E esse é um ponto assim meio velho e cansado, né, para quem já entendeu a dinâmica do mercado, mas que precisa ser voltado nele constantemente. Mas qual que é a diferença entre crédito e dinheiro? Completamente diferente, né? Dinheiro é dívida. Ele nasce como dívida porque no sistema de mercado, para se alocar recursos, você usa o dinheiro. Para obter dinheiro, você pega o empréstimo, né? O empréstimo precisa de ter os juros aplicados a ele, porque isso vai cobrir a inadimplência, né? Nem todo mundo que pega o empréstimo consegue devolver ao banco, né? Isso cria esse imperativo do crescimento econômico, né? Um dos fatores que levam à necessidade de crescimento infinito. E qual que é a diferença, né? Então você não tem que gerar mais riqueza do que você pegou emprestado para pagar os juros. O crédito não é dinheiro, ele é, né, uma simples representação da sua contribuição, que você vai e troca por um serviço. No momento dessa troca, no momento que você obtém um serviço, um produto, ele desaparece, ele se torna um ponto de dado para determinar futuras produções, né? Para que o sistema, de um modo geral, entenda a demanda. E é isso, né? Ele não vai virar o crédito da pessoa que você pagou, né? Do massagista. É uma coisa simples, mas ela é tão simples porque o nosso sistema atual é tão complicado, desnecessariamente complicado, que o simples fica difícil de entender, entendeu? Mas isso aí, com o passar do tempo, com paciência, a gente vai chegando lá, vocês vão, né? Na hora que cair a ficha, vocês vão ver que é completamente diferente e faz muito mais sentido, beleza?
Você tem cooperativas que trocam bens e serviços entre si. Então, a horta fornece vegetais para o bandejão ou para o aluno, como já disse, que quiser cozinhar em casa. A reciclagem fornece composto para a horta. A lavanderia fornece roupas limpas, né, para os moradores. E tudo isso é registrado num sistema digital. Né? A gente aí usa a tecnologia ao nosso favor com o propósito comunitário. É um sistema que se autorregula, né, usando a tecnologia, de novo, aí, em nosso favor. Por que isso é revolucionário? Vamos lá, vários pontos. Porque mostra que funciona, né? Numa sociedade cooperativa, né, sem que dívidas sejam criadas para fins de se alocar recursos, ainda que em escala reduzida, mas perfeitamente expandível, não é teoria, é prática. As pessoas vão ver o bandejão com a comida melhor, né? Vão ver a horta produzindo. E vão ver que os estudantes e servidores estão conseguindo gerir isso provavelmente melhor que qualquer empresa terceirizada. Segundo, porque isso cria uma geração de pessoas, de jovens que sabem fazer as coisas. Esses jovens se tornam pessoas que sabem consertar eletrodomésticos, né, com saberes práticos, né, que sabem fazer uma fiação elétrica, né, um serviço de bombeiro, fazer uma horta, coisas que são simples e necessárias, né, de ser aprendidas, para que a sociedade seja mais resiliente, mas que a pessoa, principalmente o jovem, precisa ser dada a ele a oportunidade de aprender. Né? Não vai aprender sozinho, ainda mais aí podendo ligar o videogame ali e se esquecer do mundo real. E muito além disso, né, esses demais setores, estaríamos educando jovens no sentido de se organizar, de lidar com o próximo numa relação que é ao mesmo tempo trabalhista e comunitária, que é a ideia do cooperativismo, basicamente. Né? Os estudantes que passarem por essa experiência vão se formar e levar esse conhecimento para suas comunidades. Eles vão saber como se organizar, né? Como tomar decisões coletivas, como gerir um orçamento comunitário, como resolver conflitos, como fomentar a participação. Eles vão ser uma semente, né, dessa sociedade cooperativa. Né? Um terceiro ponto é que é escalável. Né? Como já foi dito, né, a universidade ela é um microcosmo da sociedade. Se o modelo funciona ali, ele pode ser replicado e expandido. Quarto ponto é que é juridicamente viável. E né, o Lula, aí, por mais críticas que eu tenha a ele, vai que a gente monte um movimento político, né, caia no colo dele. Ele já se manifestou no passado em sonhar com o Brasil se tornando um país das cooperativas. Isso aí acontecendo dentro do próximo governo dele, né, a gente pode vir a acabar com esse pesadelo de 4 em 4 anos da ameaça, né, dessa direita que quer privatizar tudo, quer instaurar uma teocracia, facilitar a exploração do trabalhador, reverter avanços ambientais. Então, assim, bota isso em prática já de cara nesse próximo mandato deles. Um adendo, pessoal. Então, o que significa tudo isso que eu estou apresentando aqui? Significa mover a opinião pública. Não tem mudança que aconteça sem isso. Né? A opinião pública está completamente dispersa, perdida, né? E nesse mar de desinformação, com propostas que não vão dar a lugar nenhum, com soluções anacrônicas. Por isso que eu digo, né, no meio dessa confusão toda, é mais fácil o cara votar no PCC na presidência que votar no Jones Manuel. Entendeu? Então isso é o essencial, é moldar a opinião pública. Por isso você mostra como esse novo sistema funcionaria, você monta esse experimento que a pessoa pode observar e isso vai educá-la quanto a essas novas possibilidades, né? E começar a enxergar que, isso aqui que foi me vendido, esse sistema de mercado, estou comprando gato por lebre, né? Isso aqui não é o melhor, não é o que a mídia diz aí que é o melhor sistema que já existiu, que é o melhor que pode existir, né? Que os economistas aí ficam regurgitando o tempo inteiro, falando de impostos, falando que tem que investir aqui, investir ali, entendeu? Falando aí da necessidade de se gerar riqueza. Gerar riqueza para quê? Para o mercado, né? Para competir no mercado. Não, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. A gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que operar essa mudança de paradigma dentro da gente, sabe? A riqueza do nosso país já existe, já está aí. Claro, precisa ser transformada nos bens de consumo que a gente gosta, que a gente precisa, né? Que se traduzem na nossa qualidade de vida. Mas isso não é para o Brasil vencer no mercado global, isso é para satisfazer as nossas necessidades como cidadãos brasileiros, entendeu? É uma maneira completamente diferente de se ver a coisa. Não é fazer o Brasil se enriquecer e crescer para aí lá na frente isso desencadear uma melhoria nas nossas condições de vida. Não é assim o raciocínio.
A questão é somente como a gente vai alocar recursos, né? Como que a gente vai estruturar a cadeia produtiva do país, né? No que a gente hoje delega ao mercado, né? A economia de mercado, é o mercado que decide como esses recursos serão alocados pelos mecanismos de preço, por esse sinal. Mas como eu vou mostrar e martelar isso mais e mais e mais, esse sistema, por mais que ele consiga trazer algum resultado, ele produz subprodutos muito, muito danosos para a sociedade, né? Ele produz praticamente todo o crime, né? Produz exploração, produz poluição. Então, qual que é o jeito alternativo de fazer isso, né? Que o Einstein aí já 80 anos atrás já estava falando, cara. É economia planejada, né? Mas não é o experimento soviético, né? Não é essa coisa, é descentralizado, com as tecnologias que a gente tem à disposição hoje, que o Einstein lá em 1949 não viu isso porque a coordenação cibernética estava ainda na sua infância. Mas que hoje é muito fácil, gente, é muito fácil. Basta a gente começar a pensar fora da caixa, né? Reverter esse processo de doutrinação das oligarquias, né? Através da mídia oligárquica. Claro, o Brasil é riquíssimo, claro, mas vai precisar de coisas do externo, né? Do mercado internacional, insumos, equipamentos, tecnologias. Aí, beleza, é outra história. Você produz também um excedente para ser trocado com o mercado externo, né? Minérios críticos que só tem aqui praticamente, né? O tal do nióbio aí. Mas aí é outra história, é um paradigma completamente diferente. A gente não sai dessa doutrinação, a gente sai desse quadro de referência do sistema de mercado e, como eu vou mostrar mais adiante, não existe solução dentro dele. Tá? A lógica inerente do sistema de mercado é a lógica da autodestruição, é a lógica da destruição do tecido social que se faz pela acumulação de riqueza, que é inevitável dentro desse sistema. Não só inevitável, como ela é grotesca, ela tende ao infinito, né? Simplesmente isso, uma luta eterna, um pesadelo legislativo sem fim para que essa riqueza pare de se acumular. Mas o mercado vai sempre encontrar novos meios. É por isso que está aí. Estamos desde quando fazendo reforma? Né? Desde o Getúlio Vargas, entendeu? Então temos que primeiro moldar a opinião pública e isso não se faz com teoria, né? Isso não se faz debatendo-se ideias, isso se faz mostrando se funciona ou se não funciona. É ali com pessoas reais vivenciando aquilo, dando seu testemunho em primeira mão, analisando-se os indicadores, né, que aí a pessoa de fora vai observar e vai, pô, aí, eu topo essa parada. Então, beleza, e aí, vamos viajar um pouquinho. O que acontece depois, né? Bom, se o projeto piloto der certo, né, a gente expande ele, né, para outras universidades, né, talvez para bairros, quem sabe até cidades inteiras. E aí vão se absorvendo ao sistema cooperativo setores inteiros da economia. É só bilionário que não vai gostar, né? Tadinho deles. Peguem o seu iate aí e se mudem para Nova Zelândia. E aí a gente começa a vislumbrar o que eu chamo de sociedade cooperativa, que é uma sociedade onde, né, a propriedade dos meios de produção é coletiva, não dos acionistas, mas dos trabalhadores, né? Tadinho dos acionistas, né, gente? Que pena. A jornada de trabalho, né, passa a ser de 3 horas por dia ou menos, imagina, né? Porque a gente elimina todos esses empregos inúteis, né, ou empregos em quantidade excessiva de trabalhadores devido à ineficiência do sistema de mercado, né? Por exemplo, crime, né? A imensa maioria do crime, dado do FBI nos Estados Unidos, mas que pode ser extrapolado para o mundo inteiro, 80%, 85% de todo crime é crime contra o patrimônio, né? É gente roubando. Então, assim, você não precisa mais de ter um guardinha em cada esquina. E outras, né? Publicidade, serviços financeiros, né? Advocacia contenciosa, segurança privada, burocracia excessiva, isso tudo vai, né, desaparecendo, vai liberando pessoas desses trabalhos que vão sendo absorvidos no trabalho comunitário, uma carga horária muito menor, né? E num trabalho assim, com propósito, você está ali diretamente servindo a sua comunidade, né? E aí as pessoas, elas, de novo aí, quanto ao tempo de trabalho, elas passam a ter muito tempo livre, 20, 21 horas por dia para viver, para dormir o tanto que quiser, né? Para cuidar de si, da família, para brincar com os filhos, para criar, né? Para tocar música, para aprender, conviver, né? Descansar, ao contrário do que é hoje, né? De passarem 8 horas trabalhando, 1h30 em média se deslocando para o trabalho, né? Ida e volta,
mais um tempo que deveria ser livre, mas que estão pensando no trabalho, respondendo e-mails. São muitas coisinhas desse modo de vida no sistema de mercado que acabam consumindo as nossas horas diárias. E quando vamos ver, a pessoa passou a vida e ela não conseguiu achar um tempinho para um hobby, para que seja uma peregrinação, um retiro espiritual, um tempo maior e mais frequente de contato com a natureza, com os filhos, né, com os amigos. Outro ponto é que o crime seria extremamente residual. Tem aí, sem crime contra o patrimônio e sem as pessoas sob constante estresse, o que cria o abuso doméstico, né? E a criança abusada no ambiente doméstico, ela provavelmente vai se tornar abusiva quando crescer. Ela vai ter a capacidade cognitiva reduzida também, que tem inúmeras pesquisas aí mostrando que o abuso doméstico causa dano cerebral equivalente a derrame. Por que o crime se torna residual e vai ter eventualmente um crime passional, uma coisa assim, digamos, seja inevitável, né? Mas reduzir de 90%, imagina, você sai na rua e 90% da possibilidade de ser, ou 100% no caso de um assalto, né? Não existe mais. Porque não há mais essa desigualdade extrema, não há mais a desesperança, né? O desespero econômico da pessoa, né? Viver com aquela bota da opressão econômica na garganta e de viver, né, nessa falta de propósito que te joga para baixo mesmo, te faz ser agressivo com os outros, né, ou no mínimo assim apático. Outro ponto, né, você tem um meio ambiente restaurado, né, porque as cooperativas têm incentivo para reduzir, reciclar e reparar, ao contrário do incentivo de mercado, que é o de maximizar ganhos privados e minimizar perdas privadas, né? E o coletivo que se foda, não é mesmo? Então, assim, eu acho que não tem, né? Me ajudem nos comentários a encontrar um aspecto negativo dessa proposta, porque aí o trabalho que o jovem vai escolher, né, é exatamente isso, ele é escolhido, ele não é imposto. E ele à medida que ele vai aprendendo aquilo, né, dominando, se sentindo produtivo, né, aquilo ali é reconhecido de forma horizontal. Existe uma apreciação mútua, né? Ninguém acima de ninguém, todos se vendo, se enxergando como fundamentais para a vida em sociedade. E as pessoas que exercem o seu trabalho dessa forma passam a viver com muito mais satisfação. Essas coisas de ser mal atendido no estabelecimento comercial, né, numa repartição pública, praticamente deixaria de existir. Não é muito difícil de ver isso. E qual o papel do Estado nisso tudo? O Estado continua existindo. Ele é o fiador da infraestrutura, ele é o mediador com o mercado global, né? É o guardião das fronteiras, né? Ele tutela. Então, o Estado ele não é mais o dono da economia, né? Nem isso, nem o serviçal da elite. Ele se torna o parceiro da sociedade cooperativa. E aí, a sociedade cooperativa impõe meios mais democráticos de se instituir o próprio Estado. Democracia participativa, não esse cavalo de Troia que é a democracia representativa. Claro, são muitos desafios, gente. Nada é automático, mas é viável. É um processo de aprendizado, né? A gente vai descobrindo como fazer à medida que avança. O custo de se tentar é muito baixo, sabe? Mas o custo de não tentar é continuar como estamos, né? Com o mundo caindo aos pedaços, serviços ruins, desigualdade crescente, trabalho sem sentido, juventude sem perspectiva, crime organizado dominando tudo, se infiltrando em tudo. E uma sociedade com tão pouca resiliência que basta muito pouco para que uma crise monumental se instale e que muita gente sofra sem necessidade, né? Com até mesmo risco de extinção de populações inteiras. Então, não é uma revolução violenta, não é um ponto sem volta, é um experimento, é uma semente, né? A gente começa como uma universidade. Depois, a gente vai ver o que mais podemos construir com as lições aprendidas, né? Então é isso, gente. Para finalizar, se o ouvinte aí achou a ideia minimamente interessante, ótimo. Mas que fique claro que eu sozinho não vou chegar a lugar nenhum. Entrem em contato, deixem comentários com sugestões e críticas, né? As críticas construtivas, por favor. Então, meu pedido encarecido, ver diferentes ideias pelo seu potencial, assim, em sinergia, né? E não nesse jogo tóxico, se dividirem entre vencedores e perdedores. A minha ideia perdeu no debate, ou venceu no debate. Mas reitero também, né, a minha crítica. Tempo é o senhor da razão, né? Passaram-se aí
100 anos das primeiras revoluções socialistas, mas a gente continua cada vez mais atolados. Precisamos ir além, entende? Então, que a gente continue procurando modos de fazer com que as nossas melhores ideias se beneficiem umas das outras, ao contrário, né, de lutar por espaço em detrimento de outras ideias. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado aos que ficaram até o final e não se esqueçam de compartilhar, beleza? Um abraço.